Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 81 – O árduo trabalho de Aura. Parte 3. Aura manejava um arco em um lugar longe da aldeia. Era feito de metal e era muito mais corpulento do que os elfos negros normalmente usavam. Seu comprimento superava a altura de Aura. Ela puxou e soltou a corda repetidamente, fazendo o arco guinchar. Esse grande arco, que originalmente pertencia à aldeia, era tão infame que mesmo os mais fortes não eram capazes de puxar. Os elfos negros inicialmente arregalaram os olhos quando viram uma criança usá-lo sem esforço, mas também imediatamente fizeram semblantes de acordo com o fato. A forma como armazenaram ele deixou muito a desejar. Tá fazendo esses ruídos todos porque tem partes que desgastam com o tempo, sabiam? Será por isso que ninguém foi capaz de usar? Parece instável. Fiquei com dúvida se a flecha realmente vai para onde eu a miro. Seu alvo atual era chamado de Gigaornelk, uma fera mágica semelhante a um alce. Apesar de seus enormes chifres, ele podia se mover graciosamente dentro da floresta usando Forestwalker. Essa habilidade tornava suas investidas extremamente poderosas. Aura provavelmente estaria na típica imagem de uma caçadora estilosa se ficasse parada enquanto rastreava sua presa com um olhar afiado, mas Ainz não podia ver nenhuma tensão em seu perfil, ela estava apenas sendo ela mesma. Ela estava indiferente, como se estivesse prestes a catar uma pedra e arremessá-la no lago. Em contraste, os outros 3 guardas da aldeia, 2 homens e uma mulher, estavam em uma posição completamente diferente. Eles estavam se escondendo dos sentidos da presa, seus rostos eram a epítome da seriedade. Ainz não sabia como faziam, pois também estavam apagando sua presença ao limpar suas mentes de todos os pensamentos. Embora com arcos em mãos, esses elfos negros ainda precisavam armá-los. Normalmente, eles atirariam todos ao mesmo tempo para evitar que a presa escapasse e também para reduzir as chances de um contra-ataque catastrófico, mas não o estavam fazendo porque não queriam ficar no caminho de Aura. O fato de todos ficarem no chão dessa vez mostrou suas intenções. Normalmente, os elfos negros se posicionavam nas árvores mais seguras, temendo contra-ataques das presas. Eles então esperariam pelo tipo de presa com a qual poderiam lidar. Caça ao estilo do mateiro, por assim dizer. O fato de estarem no chão, apesar disso, demonstrou sua confiança em Aura. E o que Ainz estava fazendo como o mais inapto em furtividade? Estava novamente usando Perfection Knowable. Já usara tanto a magia desde que veio nessa jornada que começou a se sentir desconfortável, imaginando se estava confiando demais nisso. De qualquer forma, depois que esconder sua presença, nem a presa nem os elfos negros pareciam tê-lo notado. Eles os seguiam durante toda essa caçada, mas Aura foi a única que o percebeu. Aura lançou a flecha. Mais ou menos ao mesmo tempo, ou talvez milissegundos depois, no piscar de um olho, o Gigaornelk moveu seu pescoço como se estivesse tentando observar seus arredores. Provavelmente notou o sibilar do arco ao ecoar pela floresta. Ainz pensou que isso não deveria ter sido possível, pois o som fora extremamente baixo. Além disso, o alvo estava tão longe que pela lógica não poderia ouvi-lo, então por que o Gigaornelk reagiu? Certamente foi apenas uma coincidência, ou talvez algum tipo de habilidade especial. Se não fosse nada disso, então talvez, embora fosse apenas uma conjectura de Ainz, ele sentiu sobrenaturalmente a iminência de um ataque. Contudo, apesar de toda a sua intuição, a flecha conseguiu perfurar a cabeça do Gigaornelk como se fosse nada, seu destino já estava selado antes mesmo do disparo. Mesmo com a flecha cravada em sua cabeça, seu corpo se contorceu, mas não desmoronou. Não importava se era uma feira mágica ou uma mera fera, animais em geral não tinham muito HP. Teria sido um ataque fatal se Aura tivesse equipado seu arco de Yggdrasil, mas parecia que esse arco emprestado da aldeia não era poderoso o bastante.
Isso mostra claramente que o equipamento e as armas afetam muito a força de alguém. Bem, parece que a Aura não usou nenhuma habilidade especial desta vez. Talvez os resultados mudassem se ela tivesse usado. A fera tentou saltar para longe mesmo ferida. Era melhor fugir do que lutar. Aura disparou outra flecha sem qualquer hesitação, como se já tivesse previsto a reação do alce. Perfurado mais uma vez em sua cabeça, o Giga Ornello finalmente caiu no chão. Nossa, é assim que se faz. Como esperado da Fiora-sama. Em contraste com a calma de Aura, o elfo negro mais próximo levantou a voz, cheio de admiração apaixonada. Foram Plamgane, o vice-mestre da caça, e o líder do grupo de caça desta vez. Ainz não sentiu fingimento e até o considerou um forte aliado para Aura em certo sentido. No entanto, algo em sua atitude trazia desgosto para Ainz. Sua atitude era muito positivista. Seus olhos brilhavam com uma mistura de respeito, adoração e paixão, assim como aquela garota de olhos perversos do reino sacro quando a ressuscitou. Com toda a honestidade, ele não deveria olhar para uma criança desse modo. Esta foi a segunda vez que ela caçou com esse grupo e não foi assim da primeira vez. Era verdade que Aura lutou contra o Ankyloursus, mas Plamgane só considerou isso como uma medida de sua proeza de batalha e não seu talento na caça. Na verdade, enquanto sob Perfection Knowable, Ainz ouviu dizendo que ele propôs a caçada porque queriam estimar sua habilidade de ranger. Mas, a maneira como Aura, sem esforço, atravessou a floresta deu arrepios a Plam. Sua capacidade furtiva o deslumbrou, e quando viu sua habilidade com o arco, seus olhos começaram a brilhar com admiração. Foi um pouco cômico vê-lo parado boquiaberto. E assim, ele acabou virando o fã número 1 da Aura em toda a aldeia. Todavia, ele era apenas um obstáculo para o plano de Ainz. Enquanto alguém assim existisse, seria difícil fazer que Aura fosse vista apenas como uma criança normal. Poderia ser facilmente resolvido se isso fosse apenas ele, mas o fato de não ser o caso o incomodou ainda mais. Matá-los é apenas em último caso. E, gente, podem me elogiar mais tarde, não? Andem, vamos tirar ele daqui. Sim. Agora mesmo, Fiora-sama. Vamos, pessoal. Os dois elfos negros restantes, que encaravam Plam de forma estranha, também começaram a agir. Eles também admiravam Aura, mas foram capazes de permanecer com a cabeça fria depois de ver o exagero de Plam. As pernas do alce foram amarradas com uma corda, e a outra ponta da corda pendia de um galho. Eles então puxaram a corda para tentar pendurar a carcaça de cabeça para baixo, mas o imenso corpo do alce se provou ser difícil para os três. Aura alcançou a corda e puxou-a com um leve roi. O cadáver que se mostrou difícil para os três elfos foi facilmente erguido. Como esperado de Fiora-sama. Aura franziu um pouco a testa com o elogio de Plam. Ainz podia entender. E assentiu enquanto os rostos dos habitantes de Nazarick passavam por sua mente. Ser elogiado pelas coisas erradas trazia mal-estar, mas receber elogios exagerados por coisas simples também não era nada bom. Pois abria margem de interpretação para entender que estavam sendo ridicularizados. Enquanto Ainz se perguntava se era sua falta de autoconfiança que o fazia se sentir assim, o procedimento continuou. Um elfo negro colocou a mão sobre a presa, cobrindo a carcaça com algum tipo de névoa branca. Parecia uma habilidade especial que congelava o corpo da presa. Ainz não conhecia nada do tipo na lista das habilidades de Ranger, então era algo de origem druídica ou alguma profissão que este elfo negro tinha. Depois disso, eles sangraram o corpo e coletaram o líquido em uma tigela embaixo. Ele ouviu que faziam isso para evitar que os germes no sangue se multiplicassem. Talvez o poder do elfo negro mencionado acima não fosse suficiente para congelar o corpo inteiro. O sangue coletado na tigela também poderia ser usado para cozinhar. Durante sua primeira caçada, Ainz ouviu que eles raramente levavam o sangue consigo por medo de atrair predadores no caminho. Eles cavaram um buraco e jogaram a cabeça e as vísceras nele. Normalmente levariam alguns dos miúdos,
mas a carcaça do alce era grande demais para levarem tudo. Eles pararam de preparar a carcaça depois disso. O costume dos elfos negros era realizar esfolamento somente depois de trazer a presa de volta para a aldeia. Embora Ainz chamasse isso de costume dos elfos negros como um exímio conhecedor de caça, se alguém lhe perguntasse qual é o costume normal, então, ele se veria obrigado a responder que na verdade não sabia nada sobre caça. Talvez o costume dos elfos negros fosse o mesmo que o comum. Os elfos negros baixaram a carcaça no chão e a amarraram a um bastão. Com um ipiupi eles o levantaram. Parecia que achavam muito pesado. Embora Ainz não pudesse ter certeza, parecia que o ditado vergonha é roubar e não poder carregar se provou verdade. Aura não os estava ajudando nessa tarefa, pois foi encarregada da tarefa de guardá-los. O grupo começou sua jornada de volta para a aldeia. Geralmente, uma caçada bem-sucedida levava muito tempo. No entanto, graças a Aura, essa caçada fora concluída relativamente rápido, resultando em semblantes alegres nos rostos dos elfos negros. Embora vivessem na floresta, deixar a segurança da aldeia os esgotava mentalmente. Fiora-sama, isso foi totalmente incrível. Foi uma ótima arqueira hoje. Plan foi o primeiro a começar a falar depois que começaram a andar. Não era bajulação, parecia mais ser seus sentimentos genuínos. Acha mesmo? Bem, talvez seja incrível para vocês, mas por aí sempre há alguém melhor. Como direi, um parente meu. Acho que é rude falar assim. Enfim, há alguém mais incrível do que eu. Ah! E não tô falando do meu tio. Ouvi dizer que seu honorável tio e seu irmão chegarão à aldeia hoje ou amanhã. Eles são rangers tão bons assim. Não, é que eles não são rangers. Sério? Eu pensei que eles seriam rangers habilidosos, considerando que ambos estão atravessando a floresta sozinhos. Nesse caso, o que eles fazem? Não vou mentir, eles são habilidosos. Quanto ao que são bons, isso você verá logo logo. Vai valer a pena esperar. Mas mudando de assunto, vou voltar a ficar de guarda, tá bom? Eu posso escapar sozinha se acontecer algo, mas tô pensando em vocês. Notar uma ameaça um segundo antes pode ser a diferença entre viver e morrer. Tô errada. Ela não tinha certeza sobre o quanto poderia falar sobre a Inzimari, então usou uma boa desculpa para cortá-lo. A questão agora era como o outro lado encarava isso. Qualquer um levaria na esportiva se a pessoa com quem estava tendo uma conversa agradável de repente o cortasse, mesmo que o motivo fizesse sentido. A pessoa não se sentiria magoada dependendo de seu caráter. Além de fanático, ele é alguém importante na aldeia. É melhor eu preparar contramedidas no caso dele começar a odiar a Aura e espalhar rumores ruins dela. Ainz pensou que uma queda no status de Aura na aldeia não era necessariamente uma coisa ruim no momento, mas seria problemático caso se deteriorasse muito. Mas as preocupações de Ainz se provaram inúteis momentos depois. Por favor, me perdoe. Nem cheguei a pensar nisso. Plam curvou-se com uma força tremenda. Se ele não estivesse carregando a carcaça, provavelmente teria se prostrado em indulgência, ou alguma forma élfica equivalente de se desculpar. Esse tipo de resposta excessiva era o motivo pelo qual ele era considerado um fanático. Ah bem, você é bem esperto, tenho certeza que teria notado sem eu falar, né? Acho que deve ter se distraído porque eu vim, mas pra mim só prova quanto você confia em mim, não é? Tô feliz, de verdade, mas quero que você preste um pouco mais de atenção. Tem coisas que têm hora e lugar. Nossa, ela é boa em consolar alguém de uma posição superior. Talvez essa seja sua experiência como guardiã de andar dando as caras. Se for um sinal de amadurecimento dela como NPC eu fico feliz. Ou talvez seja algo que a Bukubuku Shagama-san implantou nela. De todo modo só tenho motivos para comemorar, pois é um sinal de que Shagama-san vive através da Aura. Imaginando uma bolha rosa atrás de Aura, uma cena não tão agradável de se imaginar, o rosto imóvel de Ainz sorriu. O grupo ouviu as palavras de Aura e continuou sua jornada de volta sem perturbá-la. E assim,
chegaram à aldeia sem nenhum contratempo. Depois que confirmou que eles chegaram à aldeia com segurança, Plum bradou: "Alegrem-se todos! Fiora-sama também conseguiu um dos grandes desta vez." Ainz estalou a língua. Ele esperava que isso acontecesse, mas logo percebeu que não podia fazer nada a respeito. Era natural que os caçadores se sentissem orgulhosos por algo que poderia lhes custar a vida, assim para aqueles que sabiam da dificuldade de fazê-lo. Provavelmente Plum fez isso especialmente porque Aura era uma forasteira e isso melhoraria sua posição. Mas Ainz não desejava tudo vindo com tamanha facilidade. Os transeuntes nas passarelas que atravessam as árvores élficas se reuniram, olhando admirados para a enorme carcaça. "Beleza, eu vou voltar." "Claro! Pode deixar que cuidaremos do restante, Fiora-sama." Deixando o trabalho para Plum, Aura foi para a casa que a aldeia lhe emprestou. Ele queria ir atrás de Aura, que estava voltando sozinha, mas agora não era um bom momento. Ele precisava saber como a posição de Aura estava mudando dentro da aldeia. Aura continuou a andar, apenas virando cabeça para olhar para o Ainz, ainda flutuando no ar. "Ela parece tão solitária." Talvez fosse apenas sentimentalismo de Ainz falando mais alto, mas foi o que sua expressão corporal deu a entender. Nesta aldeia, havia pessoas que olhavam para Aura com admiração e havia pessoas que a respeitavam, mas não havia quem se aproximou dela como amiga. Ela não estava sendo vista como uma garota viajando, mas como uma existência superior a quem deveriam se curvar em respeito. Assim como Ainz tinha pensado antes, isso não era uma coisa ruim em si. Mas era ruim para os objetivos de Ainz. "Eu tenho que transformar a Aura de herói da aldeia em apenas uma criança normal, mas tudo que eu penso parece que não vai dar em nada. Se eu tentar rebaixar a reputação dela antes que eu chegue na aldeia, eu serei nada menos que um pária, bem, um beco sem saída." Depois de ser ajudada por ela, a aldeia obviamente valorizará mais a Aura do que o parente que chegou depois. Ainz permaneceu parado enquanto os outros elfos negros começaram a se reunir um por um. Naturalmente, também havia crianças da altura de Aura no grupo. A carcaça estava sendo dividida e entregue aos aldeões para cozinhar. E não se esqueçam de agradecer a Fiora-sama pela caça. Toda vez que um elfo negro recebia sua porção, eles falavam palavras de gratidão com rostos sorridentes. Mesmo caçadores habilidosos como elfos negros não tinham sucesso em todas as caçadas. Parece que conseguir uma carne tão boa era uma ocasião rara. Ainz ouviu da última vez que os espiou, ou talvez tenha sido antes disso. A enorme pilha de carne foi sendo aos poucos repartida, tornando-se cada vez menor. O fanático, Plum, continuou a dizer isso toda vez que entregava uma porção a alguém: "Seja grato a Fiora-sama." Mesmo sendo algo chato, ele não tinha queixa sobre o ato em si. Era verdade que a Aura caçara a presa, e seria mais ofensivo alguém não estar grato, mas mesmo assim como esperado da Fiora-sama. Ela deveria ser a única a liderar nossa aldeia. "Ah, concordo demais." Ela não apenas afastou Ursus Lord, mas também é uma caçadora de primeira categoria. A aldeia estaria em boas mãos se ela ficasse aqui, mas... Assino embaixo, com certeza. 5 elfos negros adultos se reuniram em volta de Plum e continuaram coisas similares. Seus elogios à Aura aumentaram gradativamente. O fato de as crianças que se reuniram também estarem ouvindo era extremamente problemático. "Mas a Fiora-chan ainda é uma criança, esqueceu?" Um elfo negro, que cheirava a ervas, disse de repente. As expressões da reunião fanática mudaram imediatamente. "Tá falando igual àqueles anciãos, igual àqueles fedorentos." Foi uma exclamação exaltada. Plum, que estava sorrindo alguns momentos antes, agora parecia completamente diferente, respirando descontroladamente. "Idade é apenas um número. Apenas ser mais velho é algo bom. Não. Certamente, há pessoas que acumularam experiência e se tornaram habilidosas com a idade, mas isso não é algo que vem naturalmente ao envelhecer."
A idade não pode ser o padrão absoluto com o qual medimos tudo, mas, abra os olhos. Apenas a habilidade pode ser absoluta. Ains concordou. Ele viu isso muitas vezes em seu local de trabalho. Haviam aqueles que eram bons em algo nisso desde o início, enquanto outros não eram e nunca se tornariam bons, não importando quantos anos se passassem. Ela é talentosa. Esse é o único poder que pode proteger a maioria das pessoas nesse lugar perigoso. Somente a habilidade é absoluta. Mesmo que seja tão jovem. Mas, a Fiorashan não é um pouco jovem demais. Outro fanático respondeu friamente à mulher que se opôs, não é assim que pensam os anciãos. Então você é igual a eles, hein? Ah! A mulher olhou para o elfo negro com hostilidade. Ains podia ver claramente que os anciãos eram muito odiados. Fala sério, não vi eles fazendo nada que pudesse gerar tanto ódio assim. Ains não entendia o porquê os mais jovens tinham uma opinião tão negativa sobre eles, mas fazia apenas 2 dias desde que começou a observá-los. E não é como se estivesse observando tudo e todos, então algo pode ter passado despercebido. Para rejeitar a ideologia dos anciãos, você que prioriza a idade, não deveríamos, em vez disso, ceder aos elfos negros talentosos como a Fiora-sama e até possivelmente fazê-la nos liderar. Pare, só pare com isso. Ains fez uma careta. Não foi por isso que ele enviou Aura para cá. Se Aura ouvisse isso e as coisas saíssem do controle, ela poderia simplesmente concordar e passar a liderá-los. Até poderia ser uma ótima ideia para a expansão de Nazarick, mas não era isso que Ains desejava. Ains voltou seu olhar para as crianças assistindo à briga dos adultos. Ao contrário de suas expressões alegres quando receberam a comida, agora seus semblantes estavam nublados de desconforto. Aí que está o principal problema. Ains queria fazer amigos para os gêmeos. Ao contrário das crianças no mundo de Suzuki Satoru, as crianças desse mundo como Nemo, podiam se aproximar de Aura com inocência e curiosidade. No entanto, pelo que Ains testemunhou e pelo que Aura disse, ainda não havia ninguém assim por aqui. Talvez estejam acostumados a suprimir sua curiosidade, pois crescer em um lugar perigoso como a Grande Floresta exigia tal rigor. No entanto, o mais provável era que sentiram a atitude dos adultos em relação a Aura e formaram uma imagem dela como alguém que vivia em um mundo totalmente diferente deles. Aos seus olhos, Aura era uma criança que ao mesmo tempo não era uma criança. Ains chegou a pensar se deveria intervir diretamente e fazer a opinião da aldeia sobre Aura cair apenas para que as crianças pudessem se aproximar dela. É difícil ter intimidade, digo, criar laços de amizade com alguém profundamente respeitado pelos adultos. Por exemplo, mesmo que o objeto de respeito não seja muito diferente de sua idade, ou talvez seja ainda mais estranho para elas porque se trata de alguém da mesma idade. Pelo menos nas conversas que escutei, não ouvi os pais dizendo aos filhos para não se aproximarem da Aura ou ordenando que a tratassem com todo o respeito. Mas isso é uma coisa boa ou ruim? Ains acabou soltando um suspiro. Não havia como fazerem amigos se isso continuasse. Nesse caso, devo entrar em cena e pedir diretamente que se tornem amigos. O problema é que o resultado é incerto. Ou talvez eu deva apenas esperar que a situação mude. Será que todo pai tem que passar por essa labuta? Ponderando sobre a mesma pergunta de antes, Ains ativou Greater Teleportation. As palavras finais que ouviu antes de se teletransportar foram, além do mais, de onde tirou essa de chamá-la de Fiora-chan? Deve ser Fiora-sama.